Às vezes a vida nos tira tudo o que temos, até mesmo aquilo que nos fazia levantar da cama todos os dias. Para muitos é apenas um cachorro, mas para quem já amou de verdade sabe que existe um tipo de amor que não precisa de palavras. Um olhar, um latido, um simples silêncio ao lado, e o mundo parece menos pesado. Nessa cidade que nunca dorme, entre milhões de pessoas apressadas, há um homem chamado Lucas. Um músico que um dia perdeu tudo, o casamento, o lar, os sonhos, e encontrou um novo sentido para viver ao lado de um amigo de 4 patas. A música de piano cresce lentamente, o tom começa a ficar mais tenso. Mas em uma noite de tempestade, esse amigo desaparece. E o que começa como uma simples busca pelas ruas de Nova York se transforma em uma jornada profunda de amor, perda e recomeço. Essa não é apenas uma história sobre um cachorro perdido. É sobre o que acontece quando o coração decide continuar procurando, mesmo quando o mundo parece ter parado de escutar. Prepare-se. Você vai conhecer a história de Lucas e Max, em O Último Latido na Rua Willow. Porque às vezes, o caminho de volta para casa começa justamente quando a gente se perde. A chuva caía pesada sobre Nova York naquela noite de dezembro. As luzes da Times Square refletiam em poças que se multiplicavam pelo asfalto, e o som distante das buzinas se misturava ao ruído constante da água batendo nas marquises. Lucas caminhava rápido pela Rua Willow, encolhido dentro de um casaco surrado, segurando a coleira vazia nas mãos trêmulas. Max gritou pela enésima vez. A voz se perdeu no barulho da cidade. O cachorro havia desaparecido há poucas horas, durante a tempestade. Um descuido à porta do pequeno estúdio onde Lucas morava não trancou direito, e Max, assustado com o trovão, fugiu. Desde então ele percorria quarteirão por quarteirão, chamando o nome do único ser que restava em sua vida. Lucas tinha 35 anos, olhos cansados e uma barba que crescia sem vontade. Tocava violão em bares e metros desde o divórcio há quase 2 anos. Max fora um presente de si para si mesmo, um cachorro que ele encontrara ferido num beco de Brooklyn e que de alguma forma o salvara da solidão. Você não me deve nada, dissera à época, enquanto limpava o sangue da pata do animal. Mas se quiser ficar, tem espaço para 2 nesse mundo quebrado. E Max ficou. Durante meses foram inseparáveis. O cachorro o acompanhava nas apresentações, deitava aos pés do violão e abanava o rabo a cada nota. As pessoas paravam mais para ver o cachorro do que para ouvir Lucas, e isso não o incomodava. Max era o público e o amigo que nunca foi embora. Agora, porém, o eco de suas patinhas havia se perdido entre as ruas de Manhattan. Lucas caminhou até o cruzamento da 8th Avenue, os sapatos encharcados, os olhos ardendo. Pregou um dos cartazes que imprimira às pressas: procura-se, Max, cachorro mestiço marrom e branco. Recompensa. E ficou observando o papel colar-se à parede fria. Uma senhora que passava segurando um guarda-chuva parou e o olhou com pena. Perdeu alguém? Ah, meu cachorro. Essas coisas sempre voltam. Eles sabem o caminho. Lucas tentou sorrir. Espero que sim. Ela se afastou, e ele ficou parado por alguns segundos observando os carros passarem. A cidade parecia viva e indiferente. No dia seguinte, o sol apareceu tímido e com ele, um fio de esperança. Lucas acordou cedo, fez café e espalhou os cartazes por toda a vizinhança. A cada esquina, alguém prometia ter visto um cachorro parecido, mas nenhum era Max. Na padaria da esquina, a atendente o reconheceu. Você é o rapaz que toca no metrô, né? O cachorro que fica deitado ao seu lado? Sim. Ele sumiu ontem. Ah, moço, sinto muito. Mas olha, tem um abrigo na 12th Street. Às vezes eles recolhem cachorros perdidos durante a chuva. Lucas agradeceu e foi direto para lá. O abrigo era pequeno, com cheiro de desinfetante e latidos por toda parte. Uma voluntária o recebeu, consultou uma lista e balançou a cabeça. Nenhum Max por aqui. Mas pode deixar seu número se aparecer, ligamos. Ele escreveu o telefone com letras trêmulas. Ele tem uma mancha branca na pata esquerda. E olhos tristes. Você reconheceria fácil. A moça sorriu com gentileza. A maioria dos olhos por aqui são tristes, senhor. Saiu dali com o coração pesado. Nos dias seguintes, Lucas transformou a busca em rotina. Percorria praças, becos, estações de metrô, deixava panfletos em portas e postes. À noite, voltava para o apartamento vazio e sentava diante do violão. Tocava as mesmas melodias antigas, mas sem Max, o som parecia mudo. Certa noite, exausto, ele adormeceu no sofá com a coleira nas mãos. Sonhou com o dia em que encontrara Max pela primeira vez. O cachorro estava magro, tremendo de frio, escondido atrás de uma lixeira. Lucas estendeu a mão e o animal, hesitante, deu um passo à frente.
Tá tudo bem, sussurrou no sonho. Eu também tô perdido. Acordou com lágrimas nos olhos. Uma semana se passou. A esperança começou a desaparecer, como os cartazes rasgados pelo vento. Os amigos que restavam diziam frases de consolo. Talvez alguém tenha adotado, mas isso só doía mais. Lucas começou a evitar lugares que costumava frequentar com Max. O parque, o café da esquina, até o metrô. Tudo lembrava o som das patas e o balançar da coleira. Foi então que conheceu Clara, uma menina de 8 anos que morava no mesmo prédio. Ela o encontrou sentado nas escadas, olhando para o vazio. Você é o moço do cachorro? Ele assentiu. Minha mãe disse que seu cachorrinho fugiu. É, já faz alguns dias. O meu gato sumiu uma vez. Eu fiz um desenho e colei na porta. No outro dia, ele voltou. Ela mostrou o caderno, um desenho simples de um gato sorrindo. Talvez o seu cachorro esteja esperando um desenho também. Lucas sorriu pela primeira vez em dias. Naquela noite pegou papel e lápis e desenhou Max do jeito que lembrava a mancha branca, o olhar doce, o rabo curvado. Colou o desenho na janela e deixou a luz acesa. Na manhã seguinte, alguém bateu à porta. Era o zelador, com o desenho nas mãos. E bonito esse cachorro. Parece com o que vi perto da ponte do Brooklyn ontem à noite. Corria entre os carros. O coração de Lucas acelerou. Tem certeza? Quase. Ele nem terminou o café. Saiu correndo pelas ruas geladas até chegar à ponte. Passou horas procurando, chamando o nome, olhando embaixo de carros e escadas. Nada. Nenhum sinal. Quando o sol começou a se pôr, ele se sentou num banco, exausto. O barulho da cidade parecia distante. No horizonte, o céu de Nova York se tingia de laranja e cinza. Lucas fechou os olhos e imaginou Max correndo livre, o vento batendo nas orelhas, a língua para fora, feliz. Talvez esteja em algum lugar melhor, murmurou. Mas quando abriu os olhos, jurou ouvir bem ao longe um latido. Virou-se, o coração disparado. O som se perdeu entre buzinas e vozes. Ficou parado ali, tentando distinguir o real da esperança. A chuva começou outra vez. Ele se levantou, olhou para o horizonte e respirou fundo. Não sabia se aquele som era de Max ou apenas o eco do que queria ouvir, mas, de algum modo, sentiu-se menos sozinho. Naquela noite, Lucas voltou para casa e escreveu uma canção nova. Chamou-a de Rua Vilo. Era simples, melancólica e bonita, como os olhos de Max. Quando terminou de tocar, olhou para a janela. Do lado de fora, a rua molhada refletia as luzes dos postes. E por um instante teve a nítida impressão de ver uma sombra passando. Um rabo abanando, uma forma marrom atravessando a esquina. Piscou, e a sombra sumiu. Sorriu cansado, mas em paz. Boa noite, amigo. O inverno avançava sobre Nova York com uma calma implacável. As decorações de Natal começaram a surgir nas vitrines, e as ruas ganhavam o brilho frio das luzes penduradas nos postes. Para a maioria, era tempo de reencontros e risadas. Para Lucas era apenas mais uma lembrança de que estava sozinho. Max continuava desaparecido. Já fazia quase um mês desde o último indício, aquele suposto latido perto da ponte do Brooklyn, que poderia ter sido qualquer coisa, até mesmo o som de um táxi freando. Ainda assim, Lucas saía todos os dias com a mesma rotina, uma mochila, uma garrafa de café, e a coleira vazia pendurada no braço. Certa manhã, ao passar pelo parque Washington Square, viu Clara brincando na neve. Ela o chamou com o mesmo entusiasmo de sempre. Ei, moço, eu e mamãe fizemos um cartaz para você. O papel era colorido, cheio de desenhos de patas e corações. No centro, uma frase infantil, mas sincera. Volta logo, Max. O moço sente sua falta. Lucas ficou sem palavras. Clara sorriu, os olhos brilhando. Você vai ver. Ele vai aparecer quando menos esperar. Igual meu gato. Ele se abaixou para ficar na altura dela. Talvez você tenha razão. Sempre tenho. A mãe de Clara, Emily, se aproximou logo depois. Tinha o mesmo sorriso da filha, mas um olhar mais cansado. Ela fala de você o tempo todo. Disse que o homem do cachorro triste precisava de amigos. Lucas riu, meio sem graça. Eu realmente preciso. Então está resolvido. Hoje você almoça com a gente. Ele quis recusar por educação. Mas o convite tinha algo de acolhedor, quase um lembrete de que ainda existia calor humano em meio ao concreto. O apartamento de Emily era pequeno, cheio de livros e cheirava a sopa de tomate. Clara falava sem parar, contando histórias do gato perdido, das amigas da escola, dos sonhos de Natal. Lucas ouvia em silêncio, sentindo algo estranho, uma sensação de casa. Quando Emily o observava, via mais do que um homem triste. Via alguém tentando se reconstruir,
E quando Lucas olhava para ela, via uma mulher que, apesar das dificuldades, mantinha um tipo raro de serenidade. Após o almoço, Clara mostrou um porta-retratos. Olha, esse era o Toby, o gato preto de olhos amarelos. Ele ficou longe 2 semanas. Mamãe dizia que ele não voltava mais, mas eu sabia. Lucas sorriu. Talvez eu precise acreditar assim também. Emily o acompanhou até a porta. Acreditar não dói. Só não esqueça de viver enquanto espera. Ele assentiu sem saber como responder. Os dias seguintes trouxeram uma nova rotina. Lucas passou a visitar Clara e Emily com frequência. Às vezes levava pão fresco, outras vezes apenas histórias do dia. Eles ouviam música, assistiam filmes antigos e, de alguma forma, o vazio que Max deixará começou a mudar de forma, não a desaparecer, mas a se transformar em algo mais suportável. Certa noite, Clara perguntou: "E se o Max não quiser voltar?" Lucas parou por um instante. Acho que então ele deve estar bem. E isso é o que importa. Mas no fundo, doía dizer isso. Uma madrugada acordou com um sonho vívido. Estava novamente na ponte do Brooklyn. A cidade ao redor parecia silenciosa, envolta em névoa. Max estava lá, sentado no meio da rua, olhando diretamente para ele. Lucas se aproximava devagar, temendo que o cachorro fugisse. Mas Max apenas abanava o rabo e esperava. "Eu te procurei em todo lugar", dizia Lucas. E então o cachorro corria até ele, mas antes que pudesse tocá-lo, tudo se dissolvia em luz. Acordou suando frio, o coração disparado. Sem pensar, vestiu o casaco e saiu. A cidade dormia, coberta por uma névoa úmida. Pegou o metrô e desceu na estação próxima à ponte. O vento era cortante. Andou até o ponto exato que vira no sonho e ficou ali parado. Nada além de carros e silhuetas distantes. Mas quando estava prestes a desistir, ouviu algo. Um som fraco, mas inconfundível. Latidos. Seguiu o som até uma área sob a ponte, onde alguns sem-teto se abrigavam do frio. E então o viu magro, sujo, com um olhar assustado, mas inconfundivelmente Max. Lucas caiu de joelhos. "Ah, meu Deus! Max!" O cachorro hesitou por um segundo, depois correu até ele, latindo, abanando o rabo, como se todo o tempo tivesse se apagado. Lucas o abraçou, o rosto enterrado no pelo molhado. Chorava e ria ao mesmo tempo. Você voltou, você voltou." Nos dias seguintes, Lucas parecia outro homem. Levou Max ao veterinário, deu banho, comprou uma coleira nova. A notícia se espalhou entre os vizinhos, até Clara fez um bolo de comemoração. Mas algo dentro dele havia mudado. O reencontro não era apenas alegria, era também uma lembrança silenciosa de tudo que perderá no caminho. A solidão, a dor, as noites frias, nada disso desaparecia com um simples latido. Certa tarde, enquanto caminhava com Max pela rua Willow, cruzou com um homem segurando um cartaz. "Procura-se, Bela. Cachorra perdida. Última vez vista perto do metrô." Lucas parou, olhou o homem e sentiu o peso da coincidência. "Ela vai voltar", disse, sem hesitar. O homem sorriu fraco. "Tomara." E naquele momento, Lucas entendeu o que Emily quis dizer. Acreditar não dói. O inverno chegou ao fim, e a neve começou a derreter. Max voltará a acompanhá-lo nas apresentações de metrô, deitando-se no chão enquanto ele tocava. Mas agora, algo diferente acontecia. As pessoas não olhavam só para o cachorro, olhavam para ele também. As notas tinham ganhado outro som, outro peso. A tristeza que antes dominava cada melodia agora se misturava a algo novo, esperança. Certa noite, Emily apareceu na plateia. Ficou encostada na parede, observando tocar. Quando a música terminou, ela se aproximou. "Está diferente." A música. Está viva de novo." Ele olhou para Max, deitado a seus pés. "Acho que foi ele quem ensinou." Os meses passaram. Lucas voltou a compor, começou a se apresentar em bares, e até recebeu um convite para gravar algumas faixas. Max, sempre ao lado, parecia mais calmo, como se entendesse que o pior já havia ficado para trás. Mas em Nova York a paz nunca dura muito. Certa tarde Max escapou novamente não por medo, mas perseguindo uma bola que rolou até a rua. Um carro freou bruscamente, o som de pneus ecoou, e Lucas gritou o nome dele com o coração na garganta. Quando correu até a rua, encontrou o cachorro ileso, tremendo, mas vivo. O motorista o xingou e foi embora. Lucas abraçou Max com força, o rosto enterrado em seu pelo. "Não faz mais isso, ouviu? Não de novo." Mas naquele instante percebeu algo inevitável. Ele nunca poderia controlar o destino, apenas caminhar ao lado dele enquanto fosse possível. Numa noite de primavera, Lucas decidiu voltar à ponte do Brooklyn, o lugar onde tudo começou e recomeçou. Ficou parado ali, observando as luzes refletidas no rio.
Max deitou ao lado dele, tranquilo. Sabe, amigo, às vezes eu acho que você nunca se perdeu de verdade. Que era eu quem precisava ser encontrado. O cachorro levantou a cabeça, como se entendesse, e encostou o focinho na mão do dono. A brisa fria trouxe o som distante da cidade viva. Carros, risadas, o bater das ondas. Tudo misturado num ritmo que só Nova York tinha. Lucas sorriu. Fechou os olhos, respirou fundo e deixou o momento acontecer, sem tentar entender, sem esperar mais nada. Quando abriu os olhos, Max não estava mais ao seu lado. Olhou em volta, o coração disparado. Chamou o nome. Nenhuma resposta. Deu alguns passos pela ponte, a respiração curta. E então ouviu um latido, vindo da outra extremidade, distante, quase dissolvido no barulho da cidade. Não sabia se era real, mas começou a andar, devagar, na direção do som. E pela primeira vez em muito tempo, não tinha medo de se perder novamente. No fim, Lucas entendeu que nem todas as histórias precisam de um ponto final. Algumas continuam dentro da gente silenciosas mas vivas. Max havia ido e voltado, talvez mais de uma vez. Mas o que realmente ficou foi o amor que resistiu ao tempo, à distância e ao silêncio. Há laços que nem o destino consegue romper. E quando eles se tornam parte da alma, a ausência deixa de ser o fim, e vira apenas uma forma diferente de presença. Música cresce um pouco, entra violino delicado. Lucas partiu à procura do amigo que perdeu, e no caminho encontrou o homem que havia esquecido de ser. E talvez seja isso que a vida tenta nos ensinar, que às vezes o amor volta para casa de um jeito que a gente não esperava. Música desacelera, tom mais quente e esperançoso. Essa foi a história de Lucas e Max. Uma história sobre amor, perda e recomeço. E sobre o último latido que nunca se apaga. Narrador, voz mais próxima, confiante e acolhedora. Se essa história tocou seu coração, deixe o seu like, ele ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias emocionantes como essa. Pausa curta. Aproveita e se inscreve no canal agora mesmo. Ative o sininho para não perder as próximas histórias, porque aqui cada semana traz uma nova emoção, uma nova lição e talvez uma nova forma de ver a vida. Som de piano final, fade out lento, entra som de vento suave mais um último latido distante. Obrigado por assistir, e até a próxima história.